Terceira epístola de João. Então você vai até o final da sua Bíblia, volta Apocalipse, volta Judas. O antepenúltimo é terceira epístola de João. Epístola é carta, né? João, o Evangelho de João, e tem epístola. Então é a terceira epístola, só tem um capítulo. Então geralmente a gente não fala o capítulo porque só tem ele mesmo. Isso. Nós vamos ler do 1 ao 8. Eu vou ler rápido, mas depois, com o passar da mensagem, a gente vai acabar citando alguns versos aqui. Diz assim, a minha NVI, se tiver alguma coisa diferente aí não tem problema. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de eles serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito do seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem, de modo agradável a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como estes, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Somente até aí, que o Espírito Santo fale ao meu, seu coração, fale comigo e através da minha vida, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, e aqui vamos nós. Amém. Eu quero falar hoje sobre... Aqui não, está desligado, está fechado o split aí, sei lá como chama isso. Quero falar hoje, nessa noite, sobre o cristão completo. Cada dia que passa parece que fica mais difícil encontrar pessoas de boa reputação. Existe, gente, existe bastante, mas parece que fica difícil de encontrar essas pessoas. A gente vê crise política, corrupção, falta de ética. O cenário religioso é pedofilia, é homossexualismo, charlatanismo, é tantas coisas. Você vê nos esportes corrupção, né, os árbitros, as distorções da imprensa, né, as interpretações erradas da história. Nós vemos decepções pessoais que cada um de nós já sofreu por causa de pessoas que não têm boa reputação. Então, cada dia a gente encontra mais um motivo para não confiar nas pessoas. A gente se decepciona. Tem até pessoas que falam assim: por isso que eu tenho bicho em casa, porque se frustrou tanto com o ser humano, né? Não justifica, tá, gente? Mas tem gente que fala: por isso que eu tenho bicho, por isso que eu tenho cachorro, sabe? Umas coisas assim, né, que precisa ser trabalhada e sarada em nossas vidas. O mundo precisa desesperadamente de pessoas de boa reputação. E boa reputação é o maior tesouro que alguém pode ter na sua vida. Então, isso é muito mais nós como cristãos devemos ter boa reputação. Então, essa terceira epístola de João, ela descreve a reputação de 4 homens importantes na igreja primitiva. Nós vamos falar só de um, mas você vai ver mais 3 homens aí que nessa terceira epístola vai citar no decorrer até o final do capítulo aí. A gente vai ver que Gaio, né, o nome dele, né, Galho, tá, gente? É Gaio mesmo. É o cristão completo. É o que eu vou falar nessa noite. Nós vamos ver Diótrefes, uns nomes difíceis, né? É um cristão corrompido. A gente vai ver um outro chamado Demétrio, que é um cristão consistente. E também João, que é o autor aí, que é um cristão cuidadoso.
Agora eu vou me concentrar nas marcas do cristão completo, que é a vida de Gaio. E ela apresenta pelo menos 4 marcas importantes, indispensáveis para um cristão ser alguém completo na sua fé. Primeiro, um cristão completo, ele vive espiritualmente. Segundo, um cristão completo, ele anda coerentemente, ou seja, de modo coerente com aquilo que ele prega, aquilo que ele fala. Terceiro, o cristão completo, ele serve fielmente. E o cristão completo, quarto lugar, ele ministra de um modo generoso, ou seja, ele ministra de forma generosa. Então vamos falar a primeira característica, marca de um cristão, completo, que é vive espiritualmente. Então, se olhar o versículo 1 e versículo 2, nessa pequena epístola aí, João vai se referir a Gaio como amado. Você vai ver no versículo 1, em vários outros versículos, no versículo 1, no versículo 2, no versículo 5, no versículo 11, você vai ver a palavra usada como amado em pelo menos 4 ocasiões. Chega até a ser repetitivo, João amava tanto este irmão chamado Gaio, que ele não se cansava de dizer isso, mesmo que sua excessiva declaração de amor cansasse os seus ouvidos, os ouvintes, na verdade, os ouvidos de outros, Essas qualidades de Gaio, enquanto crente, impediam João de parar de declarar o seu amor a este irmão. Outro fato curioso também que eu vejo nessa epístola é que João destaca a boa saúde espiritual de Gaio, versículo 2, a parte B, que tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então João destaca a boa saúde espiritual de Gaio. Gaio aparece, aparentemente, no contexto, você estudando e olhando de uma forma minuciosa, parece que ele está tendo algumas dificuldades financeiras e algumas dificuldades de saúde, mesmo sendo um cristão, completo. Então, João, aqui nessa epístola, ele estava orando pela saúde financeira e física de Gaio, para que ele tivesse a mesma felicidade que a sua saúde espiritual. Então eu aprendo que mesmo que a gente ande na presença do Senhor, isso não quer dizer que a gente fique isento de passar problemas financeiros, e talvez de adoecer. Mas quem anda na presença do Senhor nunca vai andar com doença espiritual. A sua saúde espiritual vai estar sempre boa, ok? Então, e o espiritual, ele tem muito poder sobre o natural, Eu estou com uma coceira aqui no meu ombro, está me incomodando aqui. Eu não consigo me concentrar, chatinho, eu tentei disfarçar, mas não consegui. Sai, coceira, em nome de Jesus. Não, tá uma coisa meio chata mesmo. Numa geração que se destaca, vantagens de prosperidade material, de boa saúde física, Esses dias eu passei com um aluno vindo para cá, achei num culto de quinta-feira, a quinta passada. Eu olhei e a gente passa por algumas academias e eu olhei e falei, Lu, eu queria ter o tempo que esse povo tem para ficar na academia. Não sou contra a academia, tá, gente? Eu gostaria até de fazer. Eu fiquei olhando, gente, eu não tenho dia da semana para eu fazer academia. Eu falei, eu queria ter esse tempo, Aqui é tudo jovem, Eu acho que jovem tem mais tempo, A gente vai ficando com mais, enfim, mais demandas da vida. Então, numa geração que se destaca muito vantagem material, o carro que tem, a roupa que anda, todo mundo tá barumbado, Até umas mulheres que parecem umas rãs assim andando, que coisa horrorosa aquilo, Tudo bem se você gosta disso, mas eu acho que, enfim.
Gaio vem nos ensinar duas lições imprescindíveis. Eu tenho uma opinião, digo eu, não o Senhor, tá, gente? Mas eu acho feio que as mulheres parecem você não sabe, é um He-Man, né? Só que é uma mulher, é uma He-Girl, He-Woman. Duas coisas que Gaio vem nos ensinar, de lições imprescindíveis, que são: é possível viver e ser feliz apenas com boa saúde espiritual. Se bem que nós não devemos nos conformar com, né, doenças e nem com a questão financeira, mas é possível viver feliz com uma boa saúde espiritual. E a boa saúde espiritual é que deve ser o primeiro padrão de excelência a ser buscado pelos crentes. Amém? Devemos cuidar da saúde? Lógico. Devemos cuidar da finança? Lógico. Mas, em primeiro lugar, a nossa saúde espiritual. A saúde física, ela é resultado de boa alimentação, exercício, higiene, descanso apropriado, uma vida disciplinada. Devemos então nos alimentar da palavra de Deus, né? Mateus 4,4 fala que nem só de pão viverá o homem. Enfim, exercitar a piedade, a Bíblia vai falar que a gente deve exercitar, nos guardar limpo, evitar a contaminação do mundo e descansar no Senhor. Mateus 11, de 28 em diante, fala que nós devemos descansar nele. Aquele que está cansado, sobrecarregado, abatido, enfim, acharem no Senhor o seu descanso. Segundo, o cristão completo, ele anda de modo coerente. Nos versos 3 e nos versos 4, você vai ver aí que ele anda de modo coerente. Ou seja, viver espiritualmente está intimamente relacionado com o andar coerente. Outras pessoas davam bom testemunho da vida, do caminhar de Gaio. Versículo 3, versículo 4, você vai ver sobre isso, vai ler sobre isso. Não havia contradição entre o que Gaio proferia a sua fé, o jeito que ele proferia na sua profissão de fé e a sua prática de vida. Ele não era o famoso hipócrita, né? O duas caras, ou o homem de ânimo dobre. Não havia contradição. Gaio guardava a verdade no seu coração. Diz o versículo 3, a parte A: muito me alegrei ao receber a visita dos irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Gaio também andava segundo esta verdade. No versículo 3, a parte B, e diz aí, tu andas na verdade, como você continua andando na verdade. Ou seja, ele guardava a verdade, ele andava segundo a verdade, e outras pessoas testemunhavam de que ele andava assim. Então não era algo que ele falava que ele era de fato, ele cria e vivia de modo correto. Numa geração que nós temos vivido, marcada pela pirataria, né? Não é só do produto lá da China, né? Do Paraguai, mas da pirataria, da vida própria, da plasticidade. Gaio vem ensinar que o cristão precisa andar de modo coerente, possuir a verdade de Deus no coração, a tua verdade, a verdade de Deus. Possuir essa verdade no coração. Gaio leu a palavra de Deus, Gaio meditou na palavra de Deus, Gaio se deleitou na palavra de Deus. O que a digestão é para o corpo, a meditação é para a alma. Então a gente sabe meditar, não é aquela meditação zen, né, budista, que você tenta se esvaziar a mente. É difícil, irmão. Eu não consigo ficar sem pensar em nada, né? Teve até um dia que eu fui orar a Deus de madrugada e ainda acabei pedindo coisa que não devia, geleia, né? Quando eu estava dormindo assim, não consigo. Ninguém consegue não pensar em nada. Na verdade, você medita justamente pensando naquilo que você leu, naquilo que você absorveu da palavra, e fica falando com você mesmo,
pensando nela, meditando. Sabe o que é meditação? Quando você perde o sono, só para ter uma ideia, você perde o sono à noite e fica pensando mil e uma coisa. Você sabe meditar, hein? Você sabe o que é uma meditação? É quando você passa horas pensando. Quem já passou noite em claro sabe, né? Você fica ali pensando, o que está acontecendo? Por que eu não consigo dormir? Você fica pensando no problema financeiro, você fica pensando no problema que tem que resolver amanhã e você não dorme. Isso é meditar. Só que você não vai ficar pensando no problema, você vai focar na solução que é a palavra de Deus, a solução que está em Cristo Jesus, a solução que está no Espírito Santo, a solução que é na palavra, amém? Amém, eu falo amém aqui, amém, glória a Deus. Não basta ouvir e ler a palavra de Deus, nós precisamos digeri-la e fazer dela parte da nossa vida interior, compreender a palavra, meditar na palavra, guardar a palavra no coração, praticar a verdade de Deus todos os dias, assim como Gaio, tu andas na verdade, assim como você anda na verdade, né? O próprio João falando que achava isso, né? Se alegrava com isso, como você continua andando na verdade. Uma vez lida a palavra, uma vez compreendida, a palavra de Deus precisa ser colocada em prática. Jesus chegou para os seus discípulos, em João, acho que João 3, ele diz assim: olha, bem-aventurados vocês serão se praticar. Não adianta ter a palavra de Deus aqui, ainda tem que ter prática, né? Saber muitas coisas e não praticar, fica só na mente. É exatamente aqui que a maioria dos cristãos fracassam. Sabemos e compreendemos a palavra de Deus, mas fracassamos ao praticá-la. Preferimos às vezes desejos errados, preferimos fazer como o mundo faz, a gente prefere atender às vezes a voz do tentador, mas a prática da verdade leva alegria aos que nos amam. Quando você pratica a palavra, vai trazer alegria às pessoas, né? Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. É igual pai, né? Pai, mãe, quando sabe que o filho, mesmo estudando longe, fazendo faculdade longe, ou trabalhando longe, ou morando em outra cidade por causa dos negócios e tal, e ouve que o filho está lá, está fazendo todas as coisas certinho, não está se envolvendo com droga, não está se envolvendo com nada mal, aí o pai e a mãe fica, ai que bom, né? Tira um peso, assim espiritualmente também, né? O João, ele dizendo, né? Olha, não tenho alegria maior de ouvir os testemunhos a respeito da sua vida, que você anda na verdade. Outra coisa, terceiro ponto, o cristão completo serve fielmente, versículo 5 e versículo 6. Olha, aí diz: amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de eles serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito do seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Ou seja, cristão completo serve fielmente. Existem inúmeras maneiras de servir a Deus, inúmeras. Gaio encontrou a maneira dele de servir a Deus. O que ele fazia? Ele acolhia pregadores itinerantes de sua casa. No versículo 5 até o versículo 8 você vai ler sobre isso. Gaio, ao que tudo indica, ele não tinha habilidades como pregador, mas o que ele tinha em mãos, ele fazia com carinho e dedicação. Versículo 5 até o versículo 6, e o versículo 6 você vai ver que ele fazia tudo com dedicação. O que ele fazia? Ele não sabia pregar, mas o que ele fazia? Ele providenciava uma hospedagem para esses pregadores. Vamos imaginar, ele arrumava um lugar para eles dormirem, ele arrumava algo para dar de comer a esses pregadores, ele provia dinheiro, ele encaminhando, né, em sua jornada,
de modo digno de Deus. Ele recebia bem esses pregadores que foram enviados por João. No versículo 6 fala sobre isso. Olha lá, muito falaram a seu respeito. Você fará bem se os encaminharem em sua viagem de modo agradável a Deus. Então ele não sabia pregar, mas nem por isso ele não fazia algo de extrema importância. Eu costumo falar, irmãos, ministério não é segurar o microfone na mão e pregar como estou fazendo aqui. Aqui deve ser o último lugar, porque eu tenho que ter uma histórico durante a semana, para depois subir aqui e ter, como diz, não é moral, né? Uma palavra meio estranha, mas ter aqui a leveza de não soar só como, eu só pego o microfone, não, mas o que eu fiz durante toda a semana? O que eu ajudei no reino de Deus? O que eu contribuí na vida de outros? Então ele não sabia pregar, mas ele dava hospedagem, ele dava comida, ele dava o dinheiro que ele tinha para que eles pudessem viajar, esses pregadores. Ele prestava serviços. Quem sabe ele lavava para a roupa desses pregadores, quem sabe ele consertava a roupa desses pregadores. Vamos imaginar. E número 4, o cristão completo, ele ministra de forma generosa. Versículo 7 e o versículo 8. Pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda de alguns dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Então, o cristão completo, né, além de servir fielmente, ele ministra de forma generosa. Gaio fazia o serviço, né? Fazia o serviço que fazia, mas ele fazia de modo generoso. As pessoas davam testemunho dele, testemunho público do seu amor. O amor é um verbo de ação, não é um sentimento. A gente realmente fala, né? Não da boca para fora, mas a gente fala que ama com a ação que a gente faz pela vida do próximo, do outro, do ministério do outro, servindo o outro. Às vezes, muitas das vezes, antes de nós termos o nosso próprio ministério, nós vamos servir o ministério de alguém. Nós vamos ser, né, um braço direito de alguém. Gaio sabia que o seu ministério honrava o nome de Cristo, versículo 7 na parte A. Gaio tinha consciência de que a obra de Deus é sustentada com dinheiro, com os esforços, com a intercessão do povo de Deus. Geralmente quando vai falar esses dias, uma mocinha lá começou a trabalhar no colégio, e eu geralmente não chego falando, eu sou pastor, mostro carteirinha de pastor, não faço nada. Eu sou uma pessoa normal, que a pessoa vai aprendendo a ver como eu sou. Depois, quando ela descobre que eu sou pastor, não tem choque nenhum, porque ela não vai falar assim, nossa, né? Vou primeiro mostrar as obras, vou primeiro mostrar o amor, primeiro eu vou mostrar todas as qualidades de um cristão. Depois, quando ela descobre que eu sou pastor, não vai ter choque nenhum. Mas se você se apresenta, eu sou o pastor, a pessoa já cria uma barreira, já te evita. Mas o que aconteceu? Muitos aconteceu dessa forma, foram descobrir que eu era pastor depois de um tempo. Sabem que eu sou cristão, tal, falo de Deus, tal, mas foram descobrir que eu era pastor depois de um tempo. Não é porque eu sou agente secreto, não. E aí, essa mocinha descobriu, acho que na primeira vez, não sei o que foi, eu já falei, não, isso aqui é que eu sou pastor, tal, não sei que assunto surgiu, não lembro. Aí ela falou assim, você rouba dinheiro dos outros? Eu falei, louco, olha a visão que as pessoas têm. Na hora eu não pensei, mas eu falei assim, eu estou trabalhando aqui porque eu gosto, né? Eu gosto de trabalhar aqui, né? Eu estou trabalhando aqui, mas olha a visão deturpada que as pessoas têm. Mas o que eu estou falando disso? Que Gaio, ele tinha consciência de que a obra de Deus é sustentada com dinheiro, com os esforços. E na hora que a gente fala de dízimo, de oferta, parece que tem um escorpião na carteira, né? As pessoas
tem medo de pôr a mão na carteira e ser generoso, liberal, por causa dessa mentalidade que está por aí. Não é porque alguns lugares fazem errado que eu vou deixar de fazer o certo. Quando eu comecei a ministrar sobre cura, eu tinha um canal no YouTube, eu tinha eu tenho uma página lá, mas eu perdi, porque foi banido, foi bloqueado, uma pessoa invadiu, eu perdi o Facebook, e a página do Facebook está lá até hoje. Se consultar lá, está lá, só que eu não tenho mais acesso a ela, porque eu tenho uma outra conta de Facebook que está lá. Mas quando eu postava algum vídeo, orando pelos enfermos, os enfermos sendo curados, e as pessoas, você ministra cura, os hospitais estão cheios, vai orar lá para os hospitais. Eles não entendem nada. Quantas viúvas na seca estavam passando provisão e Elias foi só naquela viúva de Sarepta? Quantos outros estavam passando dificuldade? Jesus não foi em todos os lugares, mas onde ele estava, naquele lugar, ele fez diferença. Eles não sabem que Deus não age por necessidade, Deus age por propósito e fé. Mas as pessoas não entendem isso, né? Eles não entendem isso. Eles acham que você faz uma coisa, você tem que salvar o mundo. O único que salva o mundo é Jesus. A gente faz a obra de Deus aonde a gente está. Enfim, mas o Gaio entendeu que a obra de Deus, ela é sustentada com dinheiro, né? Tudo precisa de dinheiro hoje. Até para morrer precisa de dinheiro, senão não tem onde enterrar. Mas Gaio entendia que o seu ministério o tornava cooperador da verdade. No versículo 8 você vê sobre isso. Pois nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Cada um fazendo sua função, cada um no seu lugar, cada um no seu chamado, cada um no propósito que Deus o chamou. Gaio não era um pregador, mas ele fazia muito pelos pregadores que ele recebia em casa, qual o apóstolo João enviava para a casa dele. Então Gaio não era chamado para ir, para fazer missões fora, para viajar para outros países. Gaio não era um vocacionado para pregar. Tudo bem por isso, e está tudo bem. Não é nenhum ministério melhor ou mais importante que o outro. Existem esferas de influência e às vezes o tamanho da esfera de influência, né? O tamanho daquele ministério qual ele vai alcançar, mas não tem, isso é tudo vem de Deus, são os talentos que Deus deu. Gaio entendia que ele deveria servir. Como que ele servia? Acolhendo, contribuindo, intercedendo, encorajando e servindo como? Costurando, lavando, passando e cozinhando. Olha que privilégio. Fica imaginando, se Gaio não fosse essa pessoa que ele foi, quantas pessoas deixariam de ser salvas e recebido a palavra da verdade, porque um homem não hospedou outro pregador na sua casa. Eu não estou falando que você deve hospedar pregador, não é isso, eu só estou mostrando o serviço de Gaio, que até hoje tem que ficar atento com quem que a gente põe dentro de casa, tem que ficar muito esperto. Melhor pagar um hotel, fica no hotel, porque a gente não conhece as pessoas, né? A não ser aquelas que a gente já anda há alguns anos, mas né, eu tinha esse costume. Vai vir um pregador tal, em tal lugar, convidava alguém que eu conhecia, fica no hotel. Não sei, né? A gente não conhece todo mundo, tudo. Mas que ele fazia, e muitas almas foram salvas, porque Gaio se colocou como servo, como alguém que, mesmo que não tinha o microfone da época, que não tinha microfone, é só para ficar engraçado, mesmo que ele não pregava atrás de um púlpito, mesmo que ele não ia para missões, mas ele fazia missões na casa dele, servindo os pregadores itinerantes que iam na casa dele.
E assim ele acolhia, contribuía, dava a refeição, intercedia, encorajava. Imagina, um pregador não ter a preocupação de: ai, onde será que eu vou ficar? Ai, onde que eu vou dormir, descansar? Eu preciso de um lugar, eu preciso de um quartinho para ler as escrituras, eu preciso meditar, eu preciso orar. Não, você pode ficar aqui em casa, você pode ficar. Então ele encorajava, ele servia, ele arrumava as roupas, de repente rasgava no caminho. Não é igual hoje que a gente troca, tem um monte de roupa. Naquele tempo roupa era caro. Enfim, uma das maiores necessidades dos nossos dias é de boa reputação. Homens e mulheres que dão alegria àqueles que os cercam. Homens e mulheres que entendem e vivem a sua missão e a sua vocação. Você já descobriu qual que é a sua missão? Responde para você. Você já descobriu qual que é o seu chamado? Vocação é chamado. Você já descobriu em que área que Deus quer te usar? Porque crente que não tem ministério, entre parênteses serviço, crente que não tem ministério é um mistério. Crente que não faz missão, quando eu falo missão, não é missão ter que sair do país. A gente pode fazer missão como Gaio fez. Então, crente que não é um missionário nesse sentido que eu falei de Gaio, crente que não é um missionário é um campo missionário. Essas são as palavras, essa última frase, se eu não falei a memória, é de Charles Spurgeon. Então, cristão, crente que não é um missionário de servir, assim como Gaio, mesmo que não era um pregador, não estava lá pregando o evangelho, mas estava servindo alguém que estava pregando o evangelho. Então, se nós não somos esses missionários, nós somos um lugar para fazer missão, ou seja, alguém tem que fazer missão na nossa vida, ou seja, alguém tem que trazer a palavra para converter os nossos corações. E em outras palavras, se a gente não está fazendo nada para salvar outros, é porque a gente ainda precisa ser salvo. E eu não estou pondo peso em vocês, irmãos, porque a gente sabe que a gente é salvo quando a gente aceita Jesus. O ladrão da cruz lá é o exemplo maior. Ele aceitou a Jesus no sentido de crer: olha, lembra de mim quando entrares no teu reino, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ou seja, ele reconheceu a Jesus que era o Salvador. Ele suplicou, e a gente sabe, eu não vou entrar em detalhes. E aí ele falou: não, hoje mesmo, porque você reconheceu eu como Senhor, como aquele que salva. Então ele não fez nada para o reino. O fato de aceitar a Jesus já leva ele para o céu. Mas o fato de eu estar numa igreja, que eu falar que eu sou cristão, que eu sirvo a Deus, e eu sirvo o meu próprio umbigo, não faço nada pelo próximo, não faço nada pelo evangelho, não faço nada pela minha igreja, não faço nada, eu estou só mantendo a minha salvação. Então eu preciso me converter de verdade. Porque um dia nós estaremos diante do Senhor. E Ele vai perguntar: e aí, me mostra aí as suas mãos, me mostra o que você tem preparado para mim. Ah, Senhor, sabe o que é? Olha, eu tive esse problema, eu tive essa desculpa, olha isso aqui. Tem um vídeo, ele é baseado num livro de um teólogo muito interessante. Eu não estou falando que todo mundo vai ser pregador, todo mundo vai ser missionário, mas ele, eu não lembro, alguma coisa da eternidade chama. Se alguém lembrar, eu vou contar. Eu compartilhei com alguns irmãos, acho que o ano passado, e é mais ou menos assim. Deus, no dia que Ele chama um por um, Ele fala: vou usar uns nomes aqui. João, cadê o pastor João? Aí o João fica assim: não, eu não sou pastor, eu sou um contador. João, cadê você, pastor João? Aí ele se apresenta: eu sou um contador. Ele falou: João, não, Senhor, mas eu ajudei muitas empresas, eu ajudei muitas pessoas. Ele falou: não, João, eu te chamei para você ser pastor. Vai.
Depois um dia eu compartilho. Aí ele, Anderson, contador, vou falar agora. Contador Anderson, cadê você? Aí ele, não, senhor, eu sou Anderson, mas eu sou pastor de 300 igrejas, eu comando 300. Cadê o contador Anderson? Aí ele se apresenta, mas eu sou pastor de, né, eu lidero mais de 300 igrejas aqui, vamos falar nos Estados Unidos, tem outros nomes e outras funções. Não, eu te chamei para ser um contador, porque você ajudaria muitas empresas e famílias, aquelas famílias serem sustentadas através, né, das finanças, da esfera de influência, né, da economia. Eu não chamei você para ser pastor. Aí ele coloca de lado. Aí ele chama, vou falar Maria, eu sei que tem Maria aqui, mas só para vocês, porque é uma parte boa, então posso falar. Maria, cadê você, Maria? Aí a Maria se apresenta: Senhor, eu não fui nenhuma missionária, eu não preguei nas nações, mas eu cuidei de 3 filhos no caminho do Senhor. Eu falei, aí Deus fala para ela: sim, Maria, é isso que eu queria de você. Eu queria que você realmente, os seus filhos, porque você educou eles no caminho do Senhor, eles se tornaram grandes missionários, eles salvaram milhares de pessoas aonde eles passaram. Era isso, Maria, que eu queria que você fizesse. Vem, entra para o gozo do teu Senhor. E ela foi salva, porque ela fez exatamente, você está entendendo? Maria cuidou de 3 filhos no temor do Senhor. Era essa a missão que Deus teve para ela. Mas a um Deus chamou para ser pastor, o outro Ele chamou para ser um homem de negócios. Cada um, não vou falar no seu quadrado, mas cada um no seu propósito, no seu chamado. Você já descobriu qual é o seu chamado? Você já descobriu aonde o Senhor quer que você atue? Se não, nós os pastores estamos aqui, existem líderes aí ministrando para vocês. Vocês precisam descobrir aonde Deus chamou vocês para atuar. Vocês precisam descobrir, senão às vezes a gente vai estar gastando tempo e investindo naquilo que não é vontade do Senhor. Então, vamos lá, estou indo para o fim já, partindo para o fim. Homens e mulheres, então a igreja precisa produzir cristãos completos como Gaio. Homens e mulheres que dão alegria aos que cercam, homens e mulheres que entendem, vivem a sua missão e vocação, que vivem espiritualmente, que procuram a saúde espiritual acima de tudo, que possuem o Evangelho de Cristo no coração, que andam autenticamente, vivem de acordo com o que professam crer, que servem fielmente, vivem pelo bem do outro, arriscam-se pelo bem do outro, que ministram generosamente, sabem que honram o nome de Cristo com a atitude, com a sua atitude, com seus bens, são conscientes de que a obra de Deus é feita com esforço, com intercessão, com dinheiro do povo de Deus, entende que o seu ministério os tornam cooperadores da verdade. A igreja está precisando urgentemente de homens e mulheres que vivem espiritualmente, que andam de modo autêntico, que servem fielmente e ministram generosamente. Que Deus nos abençoe, que Deus, essa palavra possa ecoar em nossos corações, que a gente possa se colocar assim como Gaio. Gaio não foi o pregador, mas ele fez muito para os pregadores. Talvez você não vai ser um missionário, missionária aqui. Todo cristão é missionário, tá, gente? Em algum lugar nós temos que fazer missão. Mas não vai ser aquele que vai para outro país, não vai para a África, não vai para a Ásia, não vai para outros lugares. Mas é aquele que sabe servir o reino de Deus com seus talentos, com as suas qualidades, com aquilo que Deus colocou. Nós precisamos urgentemente de cristãos completos, pessoas, homens e mulheres que realmente tenham boa reputação no reino de Deus. Feche seus olhos, mesmo assentados, quero orar por você. Pai,
A exemplo de Gaio, Pai, que a palavra do Senhor diz tantas vezes que ele é amado, de como ele era fiel, de como ele andava na verdade, de como ele ajudava o ministério, aqueles pregadores, aqueles homens que estavam ali se doando na palavra, de como ele sabia honrar o nome de Jesus. Ele era um hospitaleiro, ele servia refeições. A Bíblia tem uma epístola falando de como que ele era um cristão completo, servindo como um hospitaleiro, alguém que recebia pregadores em seu lar, os tratava bem, os alimentava. Não fala que ele era um apóstolo, não fala que ele era um pastor de uma igreja, não fala que ele era um missionário transcultural, mas fala que ele tinha um testemunho de vida e que muitos viram como ele servia ao Senhor. Ficou registrado para nós hoje um cristão completo. Senhor, através do seu Santo Espírito, nos faz cristãos completos, Senhor. Me faz um cristão completo, a exemplo de Gaio. Muitas vezes nós, no mundo que vivemos hoje, na época da igreja do Senhor Jesus, onde muitos estão procurando títulos, procurando serem vistos ao invés de serviços, muitos procuram ser intitulados como se fossem melhores do que os outros. Mas Gaio, sem um título, não fala aqui que ele era um pregador, não fala que ele era um missionário, não fala que ele era apóstolo, que ele era presidente, não fala nada, apenas que era um homem que, mesmo estando doente no seu físico, mesmo passando por problemas financeiros, talvez até pela obra, de tanto que ele doava para a obra, mas a sua alma ia bem, a sua vida espiritual estava boa, e ficou registrado para mim, para cada um de nós, o testemunho de que ele andava na verdade, de que ele servia fielmente, de que ele realmente servia outros. Ele era um homem de boa reputação no meio da igreja do Senhor. Que o Senhor nos levante como homens e as irmãs como mulheres de boa reputação. Eu sei que tem, mas a gente precisa ser melhor possível, sermos o melhor, não comparado com os outros, mas melhor do que a gente mesmo é. Não nos conformar, não nos amoldar o padrão desse mundo, mas que a gente possa ir além do que a gente tem sido, ir além, fazer mais, em nome